Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões através dos nossos canais. Pelo telefone 21 3386 1400, o WhatsApp 21 98486 7633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada. E aos domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas anteriores. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 150 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro, do nosso irmão João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Aguilhões. E Emmanuel se baseia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, quando diz: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E comenta Emmanuel: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões, de outro modo não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Emmanuel nos fazendo refletir e nos deixa realmente entusiasmados, né? Quando nós vemos que de um pequeno trecho, de um pequeno versículo, ele consegue fazer uma página maravilhosa dessa,
que nos traz esclarecimento, nos traz conforto, nos traz esperança, entendimento mesmo. E, dessa vez, ele se baseia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 5. Então nós vamos ver que Atos, ele nos mostra a ação divina nas comunidades cristãs e no mundo em redor. Fala de Pedro, de Paulo e a história da difusão do Evangelho de Jesus até Roma. Então, Atos dos Apóstolos é para nós uma verdadeira confirmação de toda a história do início do cristianismo e que traz para nós exemplos maravilhosos que nós precisamos aproveitar aqui, agora, no dia de hoje, tá? A todo momento. Então, em Atos 9, nós temos registrado Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então aqui nós temos Saulo de Tarso, que era um dos dirigentes dos hebreus na época, que foi preparado para ser realmente o grande líder da comunidade hebreia, né, daquela época. Então ele tinha muito preparo. E ele, seguidor fiel da lei mosaica, ele não aceitou a vinda de Jesus como foi mostrado, e ele começou a perseguir os cristãos. Então ele vai até o sumo sacerdote, que um dia ele deveria ser também, e pediu cartas, né, para Damasco, para ir nas sinagogas, para que, se ele encontrasse algum dos cristãos, dos seguidores do Messias, né, nesse caminho, se fosse homem ou mulher, ele iria conduzi-los presos a Jerusalém. Indo no caminho, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então esta passagem ela é muito importante para nós, porque mostra o momento em que Jesus se apresenta diretamente a Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, e todas aquelas dúvidas que ele tinha ali, elas passaram, porque ele viu Jesus. E aí Saulo responde: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, neste momento ele teve a confirmação de que ele estava fazendo alguma coisa muito grave. E só o fato de ver Jesus, ele desperta para a sua missão, que havia preparado no mundo espiritual. Ele é o vaso escolhido, né? Então ele veio preparado, tanto é que ele tinha todo o conhecimento da lei mosaica, dos profetas. Então uma pessoa com muito conhecimento em condições de fazer a divulgação, né? E quando ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Jesus responde: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se da terra
e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Então Saulo ficou temporariamente cego. E guiando pela mão, os homens que o acompanhavam o conduziram a Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Aquilo foi um choque emocional muito grande, não é? Deve ter passado na sua cabeça um filme daquela época, né? Para poder entender como ele chegou até ali. E no relato de Atos, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias vacilou, né? Era um aguilhão, né? Estava sendo cutucado ali, estava sendo impelido a fazer uma coisa que ele tinha medo, porque justamente Saulo estava perseguindo os cristãos, mas o grande objetivo era chegar em Ananias, que era um dos dirigentes da época, né, em Damasco. Então Ananias, depois de ponderar e Jesus dizer que era para ir, ele confiou e foi, né? Entrou na casa, impôs as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. O batismo aqui tem o sentido da confirmação da sua transformação. Algumas religiões adotaram essa ideia do batizado, inclusive o batizado de Jesus, né, feito lá no Rio por João, né, João Batista, e adotaram os ritos. Mas para nós fica a ideia realmente da mudança, da decisão de passar a seguir Jesus. E aí, Saulo, já confortado, passou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Então desconfiavam, todo mundo teve medo, assim como Ananias. Mas Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam Damasco, provando que aquele era o Cristo, o Messias esperado. Passou alguns dias e os judeus se reuniram para o matar, porque estava contrariando tudo. E com essas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo e os companheiros o retiraram de noite, porque sabia que iriam matá-lo, né? Então os discípulos o desceu dentro de um cesto pelo muro. E isso vai acontecer diversas vezes, de Saulo, já agora Paulo, né, precisar fugir para não ser morto.
E quando Saulo chega em Jerusalém, vai se juntar aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então eu fiz questão de ler todo esse trecho de Atos dos Apóstolos 9, porque mostra para nós a transformação de Paulo de Tarso, de Saulo em Paulo de Tarso, como Jesus convoca Paulo para a sua missão e ele assume realmente a sua missão de divulgar o Evangelho com o próprio sacrifício, com risco de vida. E aqui no versículo 31, em Atos, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, em Atos, além de relatar, está nos confirmando que realmente o início da igreja não foi fácil. Hoje nós vivemos momentos parecidos, semelhantes, porque em várias nações do nosso mundo, em vários países, as igrejas estão sendo perseguidas, estão sendo fechadas, os cristãos estão sendo muitas vezes sentenciados. Então, nós sabemos que esses aguilhões, e o que é um aguilhão, É uma vara grande para conduzir o gado. E nas extremidades ela tem um ferro de ponta aguçada, quer dizer, para espetar o gado, para poder dar o direcionamento, Essa expressão era muito comum no grego, no latim, e para mostrar que é vã a resistência quando o poder é grande. Então, quem tem o poder é Deus. Jesus tem poder. Nós temos força. Então, o aguilhão tanto serve para nós conduzirmos o nosso gado, quanto serve como figura, para nos mostrar o caminho certo. Se a gente começa a se desviar, o aguilhão vem para nos dar uma pequena espetada para que a gente desperte. E aí, como ficou registrado em Atos, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então, quando Jesus disse isso, recalcitrar quer dizer reagir contra, negar. Então, quando a gente tem os aguilhões na nossa vida, é porque exatamente nós estamos sendo lembrados por aqueles nossos irmãos maiores de que alguma coisa está errada, nosso caminho está sendo desviado. Então, servem para nos despertar e nós não podemos recalcitrar, nós não podemos reagir contra, porque o poder de Deus é muito grande. E se nós ficarmos teimando em nos desviar, mais adiante vamos receber outras provas, outros aguilhões, para que a gente volte para o caminho. E o Emmanuel registra isso muito bem, O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Então, nós conseguimos as portas estreitas, as portas da matéria, das coisas que não são importantes, e esquecemos da porta redentora, que é uma porta realmente difícil de passar.
Mas depois que a gente passa, a felicidade será plena. Mas para chegar lá, tem que ter sacrifício, tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Então o Emmanuel nos registra: entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Então, Deus está sempre atento a tudo e a todos, e estimula-los a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Cada um de nós tem o seu caminho, cada um de nós tem a sua cruz. E essa cruz pode ficar mais pesada, pode ficar mais leve, só depende de nós. E Emmanuel registra: Deus, com toda essa, com seu amor infinito, Ele, diante de nós, Ele coloca círculos numerosos como a terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha dormindo no leito da ilusão. Então, nós perdemos o rumo. E aí, perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Então nós estamos aqui nesta terra de provas e expiações, nós estamos aqui para evoluir, para alcançar a moralidade que a gente pode alcançar, para largarmos as portas largas e focarmos e nos esforçarmos pela porta estreita. Mas nunca estamos sós. Deus coloca junto de nós os seus mensageiros para nos iluminar, para nos despertar. Então nós sabemos, como Emmanuel nos registra, ciente de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só nos pede que se lhe dirijam aos braços paternos. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Deus está com seus braços abertos nos aguardando. Nos deu a vida, nos dá as oportunidades, coloca os bens à nossa disposição, mas também coloca os gênios inspiradores, os mensageiros da providência, para nos conduzir, para que nós não nos desviemos. Então a gente tem que estar atento, por isso vigiai. Vigiai para não se desviar, porque quando a gente começa a desviar, vem um aguilhão de um irmão que, em nome de Deus, vem nos lembrar que aquele caminho poderá não levar a bons resultados. E Emmanuel registra: nesse programa criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. Então ele nos deu várias maneiras de que a gente possa aprender, a riqueza e a pobreza. Ora a gente encarna rico, ora a gente encarna pobre, porque temos que aprender os dois lados. A fealdade e a formosura. Então tem pessoas que são lindas e outros são muito feios, na nossa concepção. O feio e o bonito também é relativo, e é cultural também. Deus nos deu o sofrimento e a luta, que são aguilhões, oportunidades que o Cristo nos coloca a benefício dos homens. Então, nós temos que passar por todas as provas. E cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando então o ensejo bendito para que a gente possa prosseguir. Então, como eu já disse, lembrando que a nossa cruz tem o tamanho que nós podemos suportar. Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa suportar. Por maior que seja a nossa dor, por maior que seja o nosso sofrimento, Ele veio exatamente para nos despertar e nos fazer voltar ao seio paterno. E Emmanuel conclui:
analisa a tua vida, situa teus aguilhões, o que está me provocando? E não te voltes contra eles. Não podemos recalcitrar, reagir. Nós temos que focar no futuro. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagino que se pedirá do nosso esforço. Então, Saulo, que se tornou Paulo, que não podia negar, que não podia reagir contra os aguilhões, muito mais temos nós. E, felizmente, Deus coloca no nosso caminho o que o Emmanuel chamou de mensageiros da providência. O nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, esses irmãos que vão nos orientando para que a gente um dia passe pela porta estreita e cheguemos à felicidade plena no nível que nos for permitido. Deus está nos aguardando do outro lado, Jesus está também de braços abertos a nos receber. Façamos a nossa parte. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.